Graça e paz, amados irmãos e irmãs, tudo bem? No último clamor do dia 18/6, logo na abertura eu falei que nós tínhamos realizado um propósito de orações pelo WhatsApp com duas irmãs. E na verdade nós estávamos buscando o equilíbrio da nossa vida diante do centro da vontade de Deus. E dentro deste período de 7 dias, também nós estávamos buscando a resposta. Inclusive eu aproveitei e fiz para mim também. Na verdade elas pediram socorro e eu aproveitei que aquilo tocou, né? Como se fosse na ferida. Falei, opa, tem propósito de Deus dentro desse contexto aí. E nós realizamos lá 7 dias, essas irmãs se sentiram muito bem. É lógico, né? Isso depende muito da nossa fé, da nossa busca. Uma avançou e a outra meio que parou no meio do caminho, está refazendo. E eu estou ali na risca acompanhando para que não haja erro. Porque neste período que nós estamos dedicando a Deus, Satanás vem para tentar atrapalhar os planos do Senhor. E se a gente não estiver bem firmado, né, bem conectado na palavra de Deus, a gente, infelizmente, acaba caindo. Como eu falei também no clamor da noite do dia 18, eu faço a abertura aqui, vou fazer a leitura, porém, no decorrer deste propósito, vai entrar os áudios, porque no WhatsApp eu gravei áudios. Então eu vou juntar os áudios, farei um áudio só e você vai continuar ouvindo até a oração final. Que a palavra do Senhor restaure a sua vida. Olha, faça esse propósito se de fato você tem fé. Nós estamos buscando o equilíbrio, o nosso reposicionamento, o nosso direcionamento, voltando à nossa obediência ao Senhor para compreender os planos deles. Para compreender o plano dele. E através desta compreensão, a gente andar de verdade com Deus, para nós sabermos se nós estamos dentro da sua vontade ou não. Então, se desconectem de tudo, preste atenção na palavra. Eu creio poderosamente que ela hoje vai tocar a sua vida. Amém e graças a Deus. Bem, estou pegando aqui o celular, né? Para a gente iniciar este primeiro dia. Hoje nós vamos falar, iremos meditar no livro do profeta Isaías, todo o capítulo 43. Tema principal: só Deus resgata Israel. A palavra diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu em ti remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Sabá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens para ti, e os povos pela tua vida. Não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajudarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul te retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. E a todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Continuando, traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdos, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congregue-se e povos reúne-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazê-los ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que ouçam e as diga. Para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo a quem escolhi, para que os saibais e me creiais e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, Deus minúsculo,
e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Salvador. Eu anunciei salvação e realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois a minha testemunha, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há de que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Continuando assim, agora no subtítulo, Libertação do jugo da Babilônia. Assim diz o Senhor, e que vos redime o Santo de Israel, por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e de todos de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, caldeus, nos navios que os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, nas águas impetuosas uma vereda, o que se fez sair do carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisas novas e que está saindo à luz. Porventura não os percebeis? Aleluia, glórias a Deus. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, e chacais e os filhotes da avestruzes. Porque porei águas no deserto e rios, no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. E o último subtítulo, contudo não me tens invocado, ó Jacó, ó de mim caçaste, ó Israel, não me trouxeste o gado moído em teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios, não te dei trabalho com a oferta de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfazesses, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo, sou eu que apago todas as transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. Teu primeiro pai pecou, e os teus guias prevaricarão contra mim. Pelo que profanei os príncipes do santuário, e entreguei Jacó à destruição e Israel ao opróbrio. Amém. E graças a Deus. Eis que eu faço coisas novas. Ó, eis que eu faço coisas novas. Esta é a mensagem para você no dia de hoje. Você está enfrentando um dos maiores problemas na sua vida. Eu sei disso que está enfrentando. Eu sei que está, eu também estou. Não está fácil para ninguém. Mas se já com Deus as coisas estão ruins, imagine se você quer ser o dono do rei da cocada preta. Se você quer ser o bambambam da sua vida, olha só, preste atenção. Seja humilde, ouça a palavra. Permita que ela adentre no seu coração e transforme para a honra e a glória do Senhor. Se desconecta de tudo. Acabei de fazer a leitura e agora são os áudios que foram gravados pelo WhatsApp. Você vai ter em primeira mão para buscar a sua restauração, o encontro com Deus a partir de agora. Amém. E graças a Deus. Mas, na verdade, nós tínhamos combinado aqui do propósito em oração, mas eu fui colocar as crianças para dormir. Eu estou não muito resfriado e acabei cochilando aí nesse meio tempo. Mas estou aqui para a gente cumprir esse propósito aí de 7 dias. Eu passei a leitura de livro de Isaías 43, que ele traz o tema, o resgate de Israel, que só Deus resgata. Na verdade, essa leitura está muito em cima sobre o resgate, sobre as promessas de Deus, sobre os planos de Deus, sobre o jugo de Deus, e sobre a gente invocar
invocar Deus, né? Então esse Deus ele tem o seu, vamos dizer assim, um roteiro. Deus ele tem um cronograma a ser cumprido em nossas vidas. Nesse primeiro trecho do livro de Profetas, colocando em nossa vida, Deus ele expressa seu amor com Israel, ou seja, conosco. Nós somos os seus povos, né? Nós somos ovelha do seu apostolado. E aqui ele prova que ele não abre mão desse amor por nós. Tudo que ele vem ali nos cumprindo, né? Tudo que ele vem propondo desde a nossa criação, que são as suas bênçãos, todas elas são provenientes aos que de fato adoram ele. Então assim, nesse primeiro trecho, do versos 1 a 7, nós temos que ficar aqui muito atentos sobre as promessas de Deus mediante a fé, né? Mediante a fé em Cristo, que Ele nos criou, nós pertencemos a Ele. Nós estamos passando por problemas difíceis, mas nós não seremos vencidos, pois Ele estará conosco. Somos preciosos e honrados à sua vista e os objetos de seu grande amor. Então, nada do que nós estamos passando hoje, ela é em vão. Perdão, né? Mas ela não é em vão. Toda ela, Deus tem um propósito de salvação, de resgate. E é isso aqui que fica claro. Porque nós estamos dentro de um plano, dentro de uma estratégia de Deus para a salvação, para o resgate. Então, se Deus tem um plano, se Deus ele há de cumprir com a única coisa que Ele espera da gente, que espera de nós, é a fé. A gente não deixar a fé cair. Tá difícil. As questões da finança, sim, tá difícil, mas não tá impossível. A saúde, ela tem os altos e baixos? Sim, ela tem os altos e baixos, mas Deus está no controle. As coisas estão ruins no que diz respeito à família, aos problemas envolvidos. Sim, nós estamos vendo os problemas, mas isso está dentro de uma estratégia de Deus para nos capacitar. Isso é fato. Então, fica claro aqui que nós não podemos desistir, porque assim, Deus sabe que nós somos cegos, porque quando as coisas estão bem, a gente viva no alalaô, mas quando as coisas tendem a ficar ruim a ponto de nós ficarmos cegos, mas dentro desse desespero, dentro desse campo espiritual, desse momento que nós estamos vivendo, Deus já tem reservado já um plano de redenção, que é um plano da salvação. Entendeu? O Deus já tem um plano reservado. Então não adianta a gente criar esse desespero, não adianta a gente fugir da estratégia de Deus, né? Porque quando a gente está vivendo as adversidades, Deus ele pega aquele momento ali para nos capacitar. E quando a gente foge desse cenário, é a mesma coisa que nós diante dele, diante de Jesus, estar assumindo que eu não quero passar por aquilo porque eu não quero sofrer, eu quero só coisa boa. Realmente nós queremos, mas quando as coisas ruins vêm, elas têm que vir para ser encaradas como desafios, porque isso está dentro do plano dele, né? Isso faz parte de um plano divino para a salvação, para o resgate daquilo que você está vivendo. Agora o profeta Isaías ele faz a menção sobre a Babilônia, né? Quando diz assim, do versos 14 a 21, ele fala sobre a Babilônia, a gente está falando sobre o julgo das nossas intenções, dos nossos pensamentos. Quando nós estamos inclinados a não sermos obedientes a Deus, eu estou dizendo para Deus que Ele pode julgar com toda a mão pesada sobre mim, porque eu não estou nem aí para isso.
Eu quero continuar a ficar inclinado ali no mundo porque aquilo ali me satisfaz naquele momento. Mas na verdade nós temos que ter a visão espiritual de neste momento aqui é um momento de tribulação, é um momento de dor. Não é um momento que eu tenho que me render ao mundo para ter algum tipo de benefício, não. Eu tenho que negar isso ao mundo mesmo diante dos sofrimentos. Então, quando a gente começa a evitar as instruções de Deus, é como se eu estivesse falando para Deus que eu posso ser julgado. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, a questão das finanças, que é uma das coisas que mais torturam o povo brasileiro. Está meio ao caos. Mas você já se deparou que ao olhar para trás, que nós não devemos olhar para trás, mas ao olharmos para trás, você já viu o quanto você já venceu e o quanto você já conseguiu ajudar? Você venceu, você não mendigou, você não passou fome e você ainda conseguiu ajudar? Por quê? Porque você está dentro, lá, né? Você está dentro daquele plano de salvação, plano de resgate que Deus já traçou. Mas quando você passa por tudo isso daí, mesmo assim você... Então, voltando aqui, quando a gente se volta contra Deus, né? Porque na verdade a gente quer as facilidades do mundo, né? A gente não quer enfrentar o problema, a gente não quer pedir ajuda, a gente quer sanar o problema naquele exato momento. Então, é nessa situação que a gente vai ter o julgamento de Deus no que diz respeito a isso, né? No que diz respeito quando eu não sou obediente. Agora aqui no finalzinho dos versos 22 a 28, eu chamo a atenção aqui, contudo tu não me invocaste a mim. O que seria isso daqui? Naquela época lá dos israelitas, né, do povo de Deus de Israel, em que o profeta Isaías escreveu, Judá ainda não buscava Deus. Olha só, naquela época não buscava, né? Seu perdão e ajuda. O povo continuava no lamaçal do pecado. Caso ele não se arrependesse, o seu final seria de miséria e escárnio. Miséria, resumindo aqui, você ficaria na pior, né? Aí a gente aqui tem uma lição. Naquela época, a tribo de Judá era uma das tribos importantes dentro do conceito ministerial de Deus, tá? Se vocês pegarem lá os livros de crônicas, né? Primeiro, segundo capítulo, até os anteriores, a tribo de Judá foi uma tribo importante. Inclusive, ela ajudou no reinado de Davi e no reinado de Salomão. Ela tem uma participação importante dentro da Bíblia. Então, o conceito aqui é que no profeta Isaías está dizendo que eles não tinham o hábito de buscar a Deus, eles não buscavam a Deus. Queriam resolver por si só as coisas. E é aí que entra a gente hoje. Hoje nós temos muitos dentro da tribo de Judá. Porque a gente está vendo que Deus está nos amparando. Nós estamos vendo o cuidado de Deus. Nós estamos vendo que Deus não está deixando a gente perecer. A gente está vendo isso tudo, mas a gente não está buscando a face de Deus. E eu também me incluo nisso. Porque chega algum momento da vida que a gente vê tanto problema que a gente acaba se afastando. A gente acha, mas Deus deve estar vendo. Eu não vou buscar Deus não, porque Ele está vendo, não é possível. Mas na verdade, o que Jesus nos instrui, que todos os grandes heróis da fé, né, vamos dizer assim, Ele instrui que mesmo com a gente, com a total convicção de que Deus é o nosso Salvador, que Ele nunca vai nos desamparar, nós devemos buscá-lo, né? E nesse buscar entra o arrependimento, entra a ajuda, entra o socorro, porque você só busca a Deus. Aí vão no período de 30 dias, você ora 2 vezes, você acha que essas duas orações vai resolver a sua vida. Não vai resolver a sua vida, não. Não vai mesmo. E se você vive altos e baixos da fé,
piorou mais ainda. Porque a oração ela tem que ser contínua, não tem jeito. Ah, irmão, essa noite aí eu apaguei. Vai acontecer da gente dormir? Vai. Mas você levantou, a primeira coisa que tem que fazer, tem que orar, pedir perdão. Ó, o povo naquela época não buscava a Deus. Para quê? Para ter o seu perdão, para ter a sua ajuda, para que nós tenhamos a maturidade com relação ao arrependimento. Naquela época já tinha esse conceito. Estou falando de mais de 2000 anos atrás. Eis-me aqui nós cumprindo as mesmas debilidades, deficiências, né? Vamos dizer assim, a falta de comprometimento com Deus, porque Ele sabe que a gente quer que ore, Ele sabe que a gente quer que a gente se humilhe, se prostre. Então, a lição que eu fico aqui hoje, do livro do profeta Isaías, é que Deus tem plano para o nosso resgate. Deus, Ele quer que a gente o busque. Deus quer que a gente confie nele. Essa é essa instrução do profeta Isaías do capítulo 23. Sabendo que Deus tem um plano de salvação. Deus quer que a gente o busquemos, independentemente do grau da dificuldade ou não. E que mesmo nós estando cientes do seu agir, da sua benevolência, da sua transformação, a partir do momento que a gente passa a dar as costas para Deus, nós estamos dizendo para Deus o seguinte: olha, pode vir com o seu jugo, que eu não estou nem aí. Então esse é o alerta aqui. O jugo de Deus é um jugo pesado, porque Deus é justo, mas que a gente se torna tão incrédulo, é a mesma forma que nós seremos acusados, seremos julgados. Agora, quando nós nos arrependemos, de coração, nós entramos neste plano de resgate do Senhor. E nesse plano de resgate envolve as finanças, envolve a saúde, a família, todo o contexto geral. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pelos ensinamentos, pela capacitação de compreendermos que sem buscar a devida orientação, o devido socorro, não somos nada, Pai. Que no dia de hoje o Senhor possa, Pai, nos moldar cada vez mais, tocar os nossos corações, fazer com que nós tenhamos esse grau de comprometimento da busca diária. Sabemos que estamos passando por problemas, Pai. Estamos passando por dificuldades. Finança, saúde, relacionamento, família, problemas no trabalho, as coisas que estão ao nosso redor, mas que elas não sejam tão fortes a ponto de nos minar, de nos fazer, de não orar, para não pedirmos o perdão, para nos promover ao arrependimento e para que não permita que nós fiquemos no seu plano de salvação, Pai. No dia de hoje o Senhor possa nos conceder a melhor noite de sono, Pai, e que amanhã o Senhor transforme as nossas dores em vitórias. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.